Bom, pessoal, começando agora a nova parte sobre os exercícios de VHDL da disciplina de Sistemas Digitais. E aí eu recebi algumas recomendações de alguns alunos, tá? De alguns problemas bem básicos, tá? Que geralmente a gente acaba tendo problemas, tá? Então, a primeira recomendação foi fazer um sistema bem simples, trabalhando com as portas lógicas, tá? Mas principalmente usando a ferramenta, né, ou função que a gente chama de port map. Port map nada mais é do que uma função que a gente utiliza para você puxar uma função de um outro programa para você poder utilizar essa lógica várias vezes durante o seu programa e até para organizar melhor o código. Mas eu vou explicar mais essa ferramenta no programa em si, tá? Então, a primeira tarefa seria utilizar esse port map e utilizar esse port map para fazer as lógicas AND, OR, SHOR e NAND, tá? E ter esse resultado mostrado nos LEDs da placa. Tá? Esse seria o primeiro exercício. O segundo exercício, que foi uma recomendação também, foi criar um contador de 2 dígitos, tá? E mostrar esse resultado no display de 7 segmentos. E o terceiro e último exercício que foi recomendado seria fazer um contador de 4 dígitos, onde os dois primeiros mostrariam os segundos e os dois últimos mostrariam os centésimos de segundo. Tá? Nessa primeira parte, né, dessa aula 1, eu vou fazer essa lógica do port map. Né? Na verdade, eu vou mostrar um código já pronto, vou fazer a simulação usando quartos e também vou mostrar o resultado na plaquinha, tá? Que foi a mesma mostrada nas aulas anteriores. Tá? Então vamos lá para o quartos. Então aqui no quartos eu já estou com o programa pronto. Tá? Então eu vou só dar uma explicada sobre o que ele está fazendo em cada uma das partes. Tá? Então, primeiramente, a gente sempre tem que falar sobre essa entidade, né, que a gente chama, que é basicamente como a gente consegue linkar o nosso programa com um meio exterior, que seria a nossa placa ou seja lá o que for. Então, aqui a gente está criando uma entidade chamada clock, né, que seria o contador do sistema, vamos dizer assim. A gente tem um DSSEG, né, que seria nada mais é do que o display de 7 segmentos. Tá? O display de 7 segmentos ele tem os 7 segmentos, mas também tem um ponto. Por isso que ele tem 8 variáveis aqui, tá? 8 bits aqui nessa variável. A gente tem o D7dig, tá? Que nada mais é do que uma variável que representa como se fosse uma chavezinha, liga e desliga, para determinar se aquele display de 7 segmentos, que a gente tem 4, tá? Ele vai estar ativado ou desativado. A gente tem um buzzer também. A gente tem as chaves, né, que a gente já mostrou na aula passada, que a gente tem 4 chaves e 4 botões. Todos eles estão conectados no mesmo pino do FPGA, tá? Então você não consegue trabalhar com eles de forma individual. E a gente tem os 4 LEDs, tá? Então essas são os hardwares, tá? O que a gente consegue se conectar com um meio exterior, tá? E a gente vai agora ver o comportamento desse sistema. Então, primeira coisa para trabalhar com ele, tá? Eu criei esses sinais aqui, né? Que seria chave 1, chave 2, LED 1, LED 2, LED 3, LED 4, tá? Que eu acho que eu não deixei muito claro na aula passada, né? Na verdade, eu até nem mostrei isso, mas a placa que eu estou utilizando, ela trabalha com lógica barrada. Ou seja, toda vez que eu apertar o botão, na verdade eu não estou fazendo a lógica dele virar 1, eu estou fazendo a lógica virar 0. Quando o botão está solto, a lógica é 1. A mesma coisa os LEDs, tá? Se eu mando ele ligar, coloco uma lógica 1 em cima do LED, ele está desligando. E se eu não coloco tensão em cima do LED, ele vai acender. Então ele funciona com lógica barrada. Então eu utilizei isso aqui nada mais é do que fazer com que a lógica do meu sistema, que trabalha com lógica barrada, funcione com lógica direta, tá? Somente isso. Bom, então vamos lá à primeira parte. Então a sintaxe, vamos dizer assim, né? A maneira que você se escreve para você utilizar um port map é sempre isso. Você vai colocar um nome qualquer, tá, para o seu programa, e aí você vai colocar a palavra entity, e aí o work ponto, e aí a biblioteca ou o programa que você quer chamar em VHDL. E aí você vai começar a fazer o port map e vai começar a relacionar. Então, a variável A do programa portEnd vai estar relacionado com a variável chave 1 do meu programa principal. A B vai estar relacionado com chave 2 e o S vai estar relacionado com o LED. Então vamos ver aqui, né, o programa portaEnd, né, que eu criei. Então para você ver os programas, né, os secundários que a gente chama, os programas chamados,
Você sempre vai ter aqui nessa aba Files eles, tá? Então vamos ver aqui porta-end. Como é que ele é? Então você tem as bibliotecas, né, como qualquer outro programa. Você vai ter uma entidade para representar quais são as variáveis que você pode chamar desse programa ou desse subbloco de programa. Então ele tem a variável A, B e S. Então são essas variáveis que você tem que encaixar, né, já que ele é um programa secundário, né, com o programa principal para você funcionar a lógica dele. Então aqui a gente tem a entidade, né, a maneira que esse programa secundário, né, se conecta com o programa primário, né, e aqui a gente tem a lógica dele. Então nada mais é do que o S, tá, que é a saída desse programa, desse bloco, vai estar relacionado com a lógica A, AND B, ou seja, ele vai fazer a lógica AND entre a porta A e a B, né, as variáveis que entrar em A e em B. Então essa é a primeira parte aqui do programa, e aí a mesma coisa eu vou fazer com o programa porta OR, tá? Então a chave 1 vai estar com A, a chave 2 vai estar com B, e o S da porta OR vai estar no LED 2. Então se eu vou aqui na porta OR, então é o mesmo programa, a única diferença é que aqui ele está fazendo a lógica OR. Se eu for para a porta SHOR, é o mesmo programa e a única diferença é que eu estou fazendo a lógica SHOR. E se eu for para a NAND, é o mesmo programa, só que aqui eu estou fazendo a lógica em NAND. E se eu vir aqui no meu programa principal, então você vai ver que é o mesmo programa, a única diferença é a saída. Eu estou mostrando essa saída no LED 3. Aqui eu estou mostrando no LED 4. Então o programa é bem simples, tá? Eu vou só compilar esse programa. Bom, pessoal, eu cortei aqui no vídeo porque eu tinha até continuado, compilei, gerei as simulações e eu acabei nem percebendo isso, mas quando eu coloquei o NOT, tá, na simulação do Quartus, que não tem a lógica barrada, a lógica ficou, né, diferente da que deveria ser. Então, para a gente simular essas lógicas de forma adequada, é interessante a gente fazer essa simulação não considerando que uma simulação para a placa, tá, que ela é barrada, né, ela funciona de maneira diferente. Então, o interessante seria tirar esses NOTs, tá, daqui e fazer a simulação no Quartus. Então, tirei os NOTs e estou fazendo a compilação novamente, tá, do programa. E quando eu for simular na placa, eu vou colocar esses NOTs de novo, para que a gente não tenha esse problema da placa funcionar com lógica barrada, tá? Então vamos lá, vamos aqui nesse papelzinho, criar o VWF, que é esse ambiente de simulação. Vamos inserir os nodes, Node Finder, e aí aqui a gente pode para listar. Então a gente quer utilizar a chave 0 e a chave 1 para fazer a simulação, e a gente quer mostrar todos os LEDs, tá? Então são essas informações que a gente quer analisar na simulação. Vamos adicionar, vai aparecer aqui a simulação. Então vou começar a fazer a região de simulação. Eu quero que aqui no início as duas chaves estejam em 0. Depois só a chave 1 vai estar aqui, nesse momento, ligada. Depois eu vou fazer um outro momento onde só a chave 0 vai estar ligada. E depois eu quero criar um momento onde as duas chaves estejam ligadas. Pronto. Acabei de fazer uma simulação onde tem o tempo, onde elas ficam 0, 0, onde fica 0, 1, onde fica 1, 0 e 1, 1. Tá? E eu vou executar a simulação. Vamos lá. Então ele está fazendo a simulação aqui, de uma simulação de 1000 nanosegundos, tá? Que é um tempo de simulação muito curto. E vamos verificar os resultados. Então vamos lá. Quando a lógica de entrada é 0, 0, a lógica AND dá 0, a lógica OR dá 0, a lógica SHOR dá 0 e a lógica NAND dá 1. Tá? E é o que a gente já conhece. Quando é 0, 1, a lógica AND dá 0, a lógica OR dá 1, a lógica SHOR dá 1 e a lógica NAND dá 1. Né? E analisando aqui agora 1, 0, a lógica AND dá 0, a lógica OR dá 1, a lógica SHOR dá 1 e a lógica NAND dá 1. E por fim, quando a lógica de entrada é 1, 1, a AND dá 1, a OR dá 1, a SHOR dá 0 e a NAND dá 0. Então, agora eu vou lá no programa, vou modificar rapidamente, né, colocando os NOTs. Para a gente simular na placa e eu vou mostrar o resultado aqui na minha mesa filmando com o celular, tá? Vamos lá. Pronto.
pronto, basicamente compilado. Só viria aqui no programação, adicionar o arquivo que está aqui no output e dar um start. Quando ficar 100%, o programa já está funcionando e agora eu vou mostrar ele no celular funcionando, ok? Bom, pessoal, aqui a gente pode ver a simulação da placa, tá? Então, quando nenhum dos botões estão pressionados, a gente percebe que a lógica AND, OR e SHOR estão em 0 e apenas que a lógica AND está em 1. Se a gente segura um dos botões, tá? A gente já percebe que a lógica AND está em 0 e a lógica OR, SHOR e NAND estão em 1. Se a gente segura o outro botão, a gente percebe que o estado é exatamente igual, com só a AND em 0 e todas as outras estão com lógica 1. E se a gente segura os dois botões, a gente percebe que apenas a lógica AND e a lógica OR estão em 1 e a lógica SHOR e NAND estão em 0.